Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Noite de quinta-feira, mais um dia de nós estarmos adorando a Deus. Amém? Você pode se achegando, se sentando aí com a sua família. E nós estamos também pelo Facebook, transmitindo ao vivo. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Porque afinal, foi para isso que nós viemos aqui. Para receber a palavra. Porque a palavra dirige as nossas vidas. A palavra, ela é a verdade para nós. A palavra é tudo o que nós precisamos. É a palavra que nos sustenta. E a palavra é a lâmpada para os nossos pés. Luz para o nosso caminho. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você nesse momento para nós orarmos a Deus. Você pode nesse momento fechar os teus olhos, abrir o seu coração. Vamos iniciar esse culto fazendo uma oração. Quero desde já colocar diante do Senhor a vida de alguns irmãos, a vida do irmão Carlos, a vida do Laudemiro, do Reginaldo, Evanilde, Manuel, nossa família. Pedimos para que o Senhor passe com o seu poder curando essa família. Quero pedir também pela vida da minha irmã Eva. Quero pedir para que o Senhor também alcance todos aqueles que estão no leito de hospital nesse momento, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor, Ele é poderoso para trazer cura sobre as nossas vidas, sobre essas vidas que precisam de um milagre. Deus é poderoso para que aconteça um milagre na vida destas pessoas, e é por isso que nós vamos orar em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no teu nome, Jesus, que nesse momento nós oramos, pedindo para que a sua graça, pedindo para que a sua misericórdia, para que a sua bondade seja derramada cada dia mais sobre as nossas vidas, ó Pai. Olha para nós com os teus olhos de amor, que nessa noite o Senhor encontre aqui verdadeiros adoradores, que nessa noite milagres venham sobre nós, que o Senhor nos alcance nessa noite, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo grandes milagres, ó Pai, entre nós, ó Pai. Que a sua mão forte, que a sua mão poderosa seja sobre esse lugar, sobre esta igreja nessa noite. Aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo através das redes sociais, você que está ouvindo esta oração a partir de agora, que o Senhor te alcance, que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe sua vida, abençoe sua família, que o Senhor abençoe o casamento, que o Senhor abençoe tudo e todos, ó Pai, para a glória e louvor do teu santo nome. Senhor, que a tua palavra venha falar ao nosso íntimo nessa noite. Abra nosso entendimento, prepare o nosso coração, que a sua palavra verdadeiramente venha como uma espada até a divisão da alma e do espírito, para que nós sejamos transformados, ó Pai, transformados pelo poder que há no teu nome, na tua palavra. Fala conosco, Senhor. Receba nessa noite a nossa adoração, o nosso louvor, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive o reino, aquele que está entre nós nessa noite. Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Coloca-se em pé, Senhor, alguns minutos. Aleluia! Aleluia! Glórias a ti. Isso. Oh, Jesus, Jesus. Feche os seus olhos, vamos continuar adorando a Deus. Glórias a ti, Senhor. Eu quero que você faça desse louvor uma oração. Aleluia! Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença.
Tenha o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer, em prosseguir te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer, em prosseguir te conhecer, é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. É por isso que estamos aqui essa noite, Pai. Irmão, eu quero que você ore a Deus, eu quero que você abra o teu coração para Deus essa noite. É isso que você veio fazer hoje na casa de Deus. É conhecer mais a Deus, conhecer mais a tua vontade, mais a tua palavra. É isso que você veio fazer aqui essa noite. É buscar ao Senhor. Oh, aleluia! Aleluia, Senhor! Te conhecer, em prosseguir te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer, em prosseguir te conhecer, é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer, Senhor, e prosseguir em te conhecer. Sabe, meus irmãos, todas as circunstâncias, todas as coisas que acontecem em nossa vida, em nossa caminhada com Cristo, são ensinamentos do Senhor para cada um de nós. Quando a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esta palavra está dizendo todas as coisas, até mesmo aquelas coisas difíceis que nós precisamos enfrentar, até mesmo o dia mau, tudo contribui para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, porque afinal de contas Ele está sempre conosco. Por pior que seja a situação, por mais difícil que esteja o momento em que você está passando, Ele está no controle de tudo. Talvez eu e você nós perdemos o controle das coisas, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é e sempre será, Ele está no controle das nossas vidas. Porque qualquer pai ama o seu filho, qualquer pai faz tudo pelo seu filho, qualquer pai perdoa o filho, qualquer pai ajuda o filho. A palavra do Senhor diz que Ele é o socorro presente no dia da angústia. Ele é aquele que é o nosso ajudador, nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele está conosco, Ele vive e reina para todos sempre. Aleluia. Diante da tua grandeza, o que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha mente. Solta agora este coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada
Visite cada lar, Senhor.
e a tua unção, a tua glória, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Sente-se um pouquinho, meus irmãos. Eu quero compartilhar com você nessa noite um texto que se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Eu quero fazer a leitura hoje em duas versões. Eu gostaria que você, com sua Bíblia aberta, acompanhasse comigo a primeira versão de Atos, capítulo 12, versículo 1, que diz: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, na mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, enviou e disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém? Quero fazer a leitura agora numa versão chamada King James. É uma versão de 1611, uma tradução de 1611. Diz Atos capítulo 12, preste atenção. Na mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere,
e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público, logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que naquela noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois se lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo quanto o povo judeu tramava contra mim. Amém e glória a Deus. Eu gostaria de pensar com você nessa noite acerca daquilo que estava acontecendo com o povo de Deus. Tudo aquilo que estava acontecendo contra o povo que seguia a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Cristo, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você pode notar que o primeiro versículo diz que naquela época Herodes estava perseguindo, estava maltratando aqueles que eram os que seguiam Jesus Cristo. Esse Herodes aqui é sobrinho de Herodes Antipas, aquele mesmo que mandou decapitar João Batista. Esse Herodes, chamado Agripa, ele era maligno, ele era terrível, ele era um homem que perseguia os cristãos, e nesse tempo ele manda perseguir e mata a fio da espada um dos discípulos de Jesus, um homem chamado Tiago, que era irmão de João. Tiago foi morto a fio da espada, em público, para todos verem e temerem. O povo judeu que não seguia a Cristo, que não conhecia ao Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que ainda tinham a lei de Moisés, gostou daquilo que viu. E assim, Herodes se sentiu mais poderoso ainda. Por isso que ele agora manda prender o apóstolo Pedro. Pedro, que nesse exato momento de Atos capítulo 12, estava exercendo o seu ministério de uma forma gloriosa. Pedro estava pregando e multidões eram libertas, transformadas pela palavra que saía dos lábios de Pedro. Estamos falando de um apóstolo aqui que nesse exato momento estava com a palavra e era respeitado por todos os outros discípulos.
era tido como o líder dentre todos os discípulos de Jesus. Estamos falando de um homem chamado Pedro, que, cheio do Espírito Santo, falava com poder, com ousadia. Nós estamos falando agora de um homem cheio da unção de Deus, e que nesse exato momento estava sendo preso por Herodes Agripa. Herodes achava que ia conter o avanço do Evangelho. Herodes achava que ia agora terminar com o Evangelho de Jesus Cristo, com a pregação da palavra de Jesus. Foi quando Herodes dá a ordem aos seus guardas de prendê-lo no cárcere, na prisão, e fazer com que ele, após a festa que estava acontecendo, fosse levado em praça pública e também fosse morto a fio da espada, como Tiago. Mas aqui nós vamos ver, irmãos, que algumas coisas acontecem na vida desse homem chamado Pedro, nesse exato momento, porque algo glorioso estava acontecendo dentro da igreja. Diga comigo: a igreja estava orando fervorosamente. Meus irmãos, essa é a maior arma que nós temos contra tudo aquilo que está acontecendo contra a nossa vida. O texto bíblico diz que a igreja estava orando fervorosamente. O texto original, a palavra original, o texto original diz que a igreja estava orando continuamente, fervorosamente. A palavra no texto original, a palavra grega ektinos, significa ardentemente, fervorosamente. Não era uma oração comum, era uma igreja que estava com um único propósito: orando pela vida de Pedro, porque todos sabiam que ele estava no cárcere. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós precisamos deixar de viver aquela oração comum, aquela oração que a gente faz todos os dias: Senhor, abençoa, abençoa, Senhor, e dorme. Essa oração era fervorosa da igreja. Essa oração era aquela que o povo acorda 4:30 da manhã e levanta e dobra o seu joelho para que algo aconteça. Nós precisamos, e eu preciso, nós precisamos deixar a nossa comodidade, renunciar a algumas coisas e começar a clamar de maneira fervorosa, de maneira ardente a Deus, porque só assim ouviremos da parte de Deus algumas coisas novas acontecendo. Somente dessa maneira nós veremos com os nossos olhos algo glorioso acontecendo. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver que Pedro estava dormindo, mas a igreja estava orando. Acompanhe comigo o verso 6. E quando Herodes estava para fazê-lo comparecer nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Diga comigo: Pedro estava dormindo, mas a igreja estava orando. Pastor, não entendi, vou te explicar. Tem muita gente na nossa casa que talvez está dormindo, mas precisa de um milagre. E nós, como igreja, precisamos estar orando, mesmo que essa pessoa esteja dormindo. Tem pessoas dentro da nossa casa que estão enfermas, que estão passando situações difíceis, situações financeiras, desemprego,
tem pessoas que estão enfermas, tem pessoas que estão cativas, presas a um vício, cativas de alguma forma. Mas nós, como igreja, nós precisamos estar orando, nós precisamos estar acordados, orando fervorosamente. E é isso que estava acontecendo. E é assim que Deus vai realizar alguns milagres aqui dentro desse texto. E o primeiro milagre que nós vamos ver é que, enquanto Pedro está dormindo, cadeias estão sendo quebradas na vida dele. Por quê? Porque a igreja estava orando. Amém? Para observar o próprio texto comigo. Quando Pedro dorme, as algemas que estavam em seus braços, em suas mãos, elas são quebradas. Enquanto nós estivermos orando como igreja, cadeias estarão sendo quebradas na vida dos nossos familiares, na vida do filho, da filha, do esposo, da esposa, que ainda não entendeu que precisa buscar a Deus. Você é um instrumento pelo qual este filho, esta filha, este marido, esta esposa vai ser liberto, vai ser transformado, para que ela um dia também seja igreja do Senhor. Amém? Quantos estão entendendo isso? Enquanto Pedro dorme, a igreja ora fervorosamente. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo isso? É interessante que enquanto a igreja ora, Deus está trabalhando. Entenda isso. Enquanto nós estamos aqui orando, quando você vem para o culto, quando nesse momento de louvor você está ali com seus olhos fechados, mas seus lábios estão dizendo: Senhor, alcança agora a minha casa, Senhor. Enquanto você está aqui, o louvor está sendo, você está no meio da adoração, mas os seus pensamentos, o seu espírito está assim: Senhor, liberta aquele que está cativo na minha casa. Deus está trabalhando nessa hora. Por isso que no momento de louvor, por isso que no momento que nós estamos na igreja, você não pode ficar de lábios fechados, você não pode ficar calado, porque esta palavra diz que essa igreja orava fervorosamente, arduamente, continuamente. Sabe, meus irmãos, com tristeza eu tenho visto nos últimos tempos poucas pessoas orando, poucas pessoas na hora do culto clamando a Deus, e isso tem entristecido meu coração, porque nós temos pago um preço, nós temos feito a nossa parte para com Deus, porque nós temos um chamado de Deus. 4 horas da manhã a gente está levantando e clamando a Deus pelas famílias, pelos irmãos que aqui congregam. Mas e você? O pastor ora por mim, eu vou orar por você porque esse é o meu chamado. Mas e você, meu irmão? O que é que você tem feito? O que é que você tem renunciado esse tempo em que você tem feito essa oração? Você não precisa estar aqui, mas você precisa estar em oração. Pastor, eu não aguento acordar 4 horas da manhã não. Amém. Mas e às 6 a hora que você acorda? E às 7 a hora que você acorda? E às 8 a hora que você acorda? Pastor, eu acordo às 11. Glória a Deus. Ore às 11. Ore meio-dia. Ore a hora que puder. Mas ore em nome de Jesus. Você tem feito a sua parte, porque o milagre só vai acontecer quando você fizer a sua parte. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Mas e você? E nós? Aqui nós vamos aprender que enquanto a igreja orava, Deus estava trabalhando. Enquanto Pedro estava dormindo, Deus estava agindo. E o inimigo estava sendo confundido
Sim! Olhe para o texto, preste atenção no que ele está nos ensinando. O texto diz que Herodes manda colocar 4 guardas. 4. 2 estavam juntos de Pedro, ligados a Pedro, mas 2 estavam nos portões, e a Bíblia diz que os portões eram de ferro, para dificultar ainda mais. Não era aquele portão comum. Aqui onde Pedro estava era a fortaleza de Antônia. Sabe onde era esse lugar? Esse lugar era o mesmo lugar onde mais para frente Paulo seria preso. 10 anos antes Pedro estava aqui. Nesse exato momento de Atos 12, Pedro estava preso na fortaleza de Antônia, sendo vigiado por 4 guardas. E a cada vigília, ou seja, a cada 6 horas, porque cada vigília correspondia a 6 horas, trocavam-se os guardas. Para quê, pastor? Para que os guardas não pudessem dormir, não se distraíssem. Presta atenção. Olha como o inimigo dificulta as coisas. Olha como Satanás trabalha contra nós. Presta atenção. Cada 6 horas trocavam os guardas. Eu fico pensando como Pedro estava se sentindo, porque na prisão é pouca água, pouca comida, são grilhões, trancas pesadas, correntes pesadas nos braços daquele homem, um lugar terrível para se estar. Naquela época as fortalezas, as prisões não eram como as prisões hoje, eram terríveis, fétidas. Homem nenhum conseguia passar mais de 15 dias, porque eles morriam doentes. Mas Pedro está aqui. Mas o que é interessante é que muitos milagres estão acontecendo quando Pedro está aprisionado. Isso me ensina a nós cremos em milagres acontecendo mesmo os nossos olhos não vendo. Isso nos ensina que Deus está trabalhando lá na tua casa, em favor dos seus, quando você está aqui como igreja, orando, clamando a Deus. Isso nos mostra que mesmo que Satanás esteja dificultando as coisas, mesmo que o diabo coloque pessoas para dar a droga de graça para a vida do teu filho, oferecer a bebida de graça para a vida do teu filho, Deus, quando você está aqui orando arduamente, fervorosamente, Deus está trabalhando ali na vida do teu filho. Isso em todas as áreas, isso em todo o tempo, em todo o momento, meu irmão e minha irmã. O mundo tenta colocar um verdadeiro banquete para que nós sejamos aliciados, para que nós sejamos contaminados, para que nós sejamos aqueles que vamos nos ceder a esse banquete que o pecado nos oferece. Mas Deus está trabalhando quando alguém está orando por nós. Você tem orado pela sua família, pela sua casa? Esposa, você tem orado pelo teu marido lá no trabalho? Porque lá no trabalho pode ter certeza que ele está sendo tentado o tempo todo. Marido, você está orando pela tua esposa, porque quer seja no trabalho, quer seja na sua própria casa, Satanás está tentando a sua esposa o tempo todo. Você, papai, mamãe, tem orado pelos seus filhos, porque lá na escola existem os filhos de Satanás, os anjos caídos, que estão tentando destruir a vida dos seus filhos. Em todo lugar, Satanás está tramando contra as nossas famílias. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Amém? Quantos estão entendendo essa verdade?
Por isso que nós, como igreja, precisamos estar em oração, mas não é aquela oração comum, não é aquela oração de qualquer jeito, é uma oração fervorosa, é uma oração, é uma vida de compromisso com Deus, é uma vida que você precisa ter o Espírito Santo, para todo momento você estar clamando pelo sangue de Jesus em favor da sua casa. Ah, pastor, mas isso é demais para mim. O que você prefere? Que a sua casa seja destruída, como muitos lares estão sendo destruídos? Ou você prefere ter paz dentro da sua casa? Quantos preferem ter paz dentro de casa? Quantos preferem ter alegria dentro de casa? Quantos preferem ter um casamento onde há respeito, onde há amor, há fidelidade, há compromisso? Meu irmão, a palavra de Deus diz que o ouro, a prata, as riquezas desse mundo, elas têm um fim. A traça, a ferrugem, tudo consome, mas aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, aquilo tem muito mais valor. E nós precisamos ter essa sabedoria de Deus para buscar aquilo que verdadeiramente tem valor para nós, que são as coisas que são espirituais. Nós precisamos buscar coisas espirituais, e somente através da nossa oração fervorosa, somente através de uma oração incessante, de uma oração, de uma vida compromissada com Deus, nós vamos ter esses valores de Deus dentro de casa. Enquanto a igreja orava, Deus estava trabalhando em favor de Pedro. Enquanto Pedro estava dormindo, Deus estava agindo. Enquanto Satanás estava dificultando as coisas, Deus, o Todo-Poderoso, enviou o seu anjo em favor de Pedro. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Basta uma palavra de Deus para todo o mal ser desfeito dentro da sua casa. Basta uma palavra de Deus para que tudo seja liberto, transformado dentro da sua casa. Basta uma palavra de Deus, basta uma ordem de Deus. Salmos 91 diz que Ele dará ordem aos seus anjos a nosso favor. Sabe o que Ele fez? Espera aí, tem uma igreja orando em favor de Deus. Anjo, vai lá, se revele a Pedro, quebra aqueles grilhões, liberta ele, abre aquela porta de ferro, porque tem uma igreja orando em favor desse homem, desse meu filho, desse meu discípulo. Vai lá, quebra os grilhões, vai lá, liberta esse homem, vai lá, abre a porta de ferro. Satanás não tem poder contra esse meu filho, porque alguém está orando. Foi isso que o anjo fez. Sim, Senhor. O anjo aparece, manifesta a sua luz gloriosa diante de Pedro. Pedro não entende. Pedro ele não está em si, porque ele não sabia se aquilo era real ou se aquilo era espiritual. Mas ele obedece. Ele entende que aquilo que estava acontecendo era da parte de Deus. O texto vai dizer para mim e para você que o anjo, versículo de número 7, e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, diga para quem está do seu lado: o Espírito Santo sempre nos toca. Aprenda isso. O Espírito Santo sempre nos toca. Aqui, ó. Faça isso. Não vá por esse caminho. Essa escolha não é boa. Aquilo é bom para você.
Não ande por esse caminho. Não ande com esta pessoa. Ouça a voz. O Espírito Santo sempre está nos tocando, amém? Alguém entendeu isso? E tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E o anjo disse-lhe, eu gosto dessa versão de 1611, diz assim: então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Não é isso que Deus fez conosco? Não é isso que Deus fez conosco, meus irmãos? Quando nós estávamos perdidos no pecado, Deus nos revestiu. Deus tirou o engano da nossa vida, nos deu as vestes de salvação, as vestes de fortaleza, as vestes brancas que nós fomos purificados do pecado. Glória a Deus. Deus quer que eu e você possamos nos vestir não com aquelas vestes velhas, mas com as novas. Deus tem vestes novas para aquelas pessoas de dentro da nossa casa, da nossa família, que estão presas, cativas também. E é isso que Ele tem e quer fazer sobre a nossa casa, meus irmãos. Segue. Versículo 9: ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Eu quero dizer para você que muitas vezes você não vai entender como Deus vai fazer um milagre. Sabe por quê? Porque Ele tem as maneiras dele fazer. Você já percebeu? Você já viveu essa experiência? Você precisando de algum milagre e de repente, da onde você menos espera, surge a saída para o seu problema. Já viveu isso? Quantos viveram isso? Você já percebeu que quando você olha para aquela pessoa e diz assim: meu Deus, é daquela pessoa que Deus vai usar como um instrumento poderoso para te tirar de uma grande enrascada, vamos dizer assim. Já percebeu isso? Às vezes aquela pessoa te dá uma palavra, às vezes aquela pessoa te ajuda, literalmente te ajuda da maneira que você precisa. Eu só sei de uma coisa, que a palavra do Senhor diz que Ele nos dá o escape. Ele é o nosso socorro presente no dia da angústia. Eu só sei de uma coisa, que assim como o Senhor deu ordem ao seu anjo, porque naquela noite era a última noite, porque no dia seguinte Pedro ia ser morto ao fio da espada. Naquela noite o Senhor cumpriu a sua palavra. Por quê? Porque existia uma igreja orando, existia alguém clamando, existia alguém que estava buscando um milagre pela vida de Pedro. Eu não sei se você tem buscado com fervor, com zelo, mas eu só sei de uma coisa: se você fizer isso, mesmo que as portas sejam de ferro, elas vão se abrir. Mesmo que seja impossível, nós servimos a um Deus que faz coisas impossíveis. Eu, antes de me converter,
Qualquer um que olhava para mim, acho que poderia dizer: é impossível isso aí, buscar a Deus. Talvez você mesmo era um desses. Seu José Maria Cristina, olha lá, 2 santos de Deus, casal abençoado, tomava garrafão de 5 litros de vinho. Deus ainda transforma pessoas. O Jurubeba nem se fala, ele está lá fora. Ele nem ouviu. Né, mano? O Jurubeba era do Peru. Misericórdia. Ninguém dava nada para o Jurubeba. Mas hoje é respeitado e honrado, porque Deus está na vida dele. As portas de ferro foram quebradas na vida dele. As portas de ferro foram quebradas em muitas vidas aqui. Mas tem portas que ainda precisam ser abertas. E tem portas que só o Senhor pode abrir. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Talvez você já tentou, e está tentando há muito tempo. Quem sabe não chegou o dia de você fazer aquela oração mais fervorosa. Fazer aquela oração como essa igreja fez. Por isso eu convido você a viver essa fé. Nós estamos ainda entrando na segunda semana, estamos ainda na primeira quinzena de novembro. Deus ainda pode fazer um grande milagre ainda esse mês na tua vida, porque nós estamos vivendo esse mês de oração. Alguns irmãos estão vindo aqui orar comigo, Deus está fazendo grandes milagres e vai fazer ainda mais. Eu tenho certeza por essa palavra. Eu faço um convite para você nessa noite, a você negar um pouquinho a sua carne e viver essa fé. Acho que eu não consigo. Difícil para mim. Sai da internet, vai dormir mais cedo. E acorda às 4, 5, sei lá, e vai orar. Quantos estão entendendo isso? Difícil, né? Mas preciso. Porque só assim nós veremos os portões de ferro se abrindo em nossas vidas. Eu quero orar com você agora. Aliás, eu gostaria de que, se você puder, você dobrasse o seu joelho nesse momento. Porque nós vamos aqui agora fazer essa oração de fé, meus irmãos. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer essa oração de fé, em nome do Senhor Jesus. Como igreja, nós vamos dobrar o nosso joelho. E nesse exato momento, eu gostaria muito de que você colocasse a sua família, aquele que talvez esteja como Pedro, com os grilhões em seus braços, e o maligno segurando de toda forma, portões de ferro, impedindo que esta pessoa seja liberta, seja curada, seja transformada. Mas através da sua oração nessa noite, eu creio em nome de Jesus Cristo, pelo sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que operou nesse dia, nessa vida, na vida de Pedro, é o mesmo Deus que está aqui hoje. E Ele pode hoje ouvir a tua oração e dar ordem ao anjo nesse exato momento para ir até a tua casa e curar esta pessoa, libertar esta pessoa, manifestar o seu poder sobre a vida desta pessoa. Mas eu preciso que você ore. Eu não posso orar por você, é você e Deus nesse momento. Então, Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti nessa noite, Senhor. Nós clamamos pelo Teu sangue poderoso nessa noite sobre a vida desta pessoa querida, Senhor. Meu irmão, é hora de você colocar diante do Senhor esta pessoa. É hora de você dobrar o seu joelho e clamar pelo sangue poderoso do Senhor Jesus. É pela vida do teu filho? Fale o nome do teu filho e coloque aí diante de Deus. É pela tua filha, é pelo casamento, é por esta pessoa que está passando por uma enfermidade. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, eu não sei qual é o Pedro que você tem que orar nessa noite, mas Deus te conhece.
Deus conhece o seu íntimo, Deus conhece o que você precisa, mas Ele quer ouvir a tua voz nessa noite, para que Ele possa dar ordem ao teu anjo, ao seu anjo, para você vir a seu favor. E é no teu nome, Jesus, que nós oramos, Pai. Nós cremos no milagre, nós cremos no teu poder, ó Deus. Oh Jesus, ouça a oração desta mãe, ouça a oração desse pai, ouça a oração dessa esposa, desse marido, ouça a oração de cada um desses teus filhos, ó Pai, que estão aqui nessa noite clamando. É a tua igreja, Senhor, que ora. É a tua igreja, Senhor, que ora fervorosamente. É a tua igreja que clama, Senhor, nessa noite. É a tua igreja que coloca diante de ti, Senhor, os propósitos, ó Deus, de oração. É a tua igreja que clama, Senhor, nessa noite, Pai, para que o Senhor, ó Pai, envie o anjo e resplandeça essa luz, a luz que ilumina, que transforma, que cura, que liberta. Envia agora, Senhor, os teus anjos, ó Pai, em nosso favor. Envia agora, Senhor, Espírito Santo. Envia agora, Senhor, a resposta. Envia agora, Senhor, a cura. Envia agora a libertação. Envia agora, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Nós clamamos a Deus. Oh Jesus, enquanto Pedro estava preso naquela torre, na fortaleza de Antônia, o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava enviando o anjo, a luz estava brilhando, a luz estava glorificando o teu nome naquela prisão, cadeias estavam sendo quebradas. Oh Jesus, quebra cadeias agora, Pai. Visita esta pessoa agora, Senhor. Cura agora, Senhor. Manifesta a tua glória agora, Senhor, em nossos lares. Manifesta a tua glória agora naquele hospital. Manifesta a tua glória agora na casa de cada um dos meus irmãos, Pai. Eu te peço agora, passa com cura, passa com libertação, passa com teu poder, ó Deus. Em nome de Jesus, opera milagres. Opera, Senhor. Opera, Pai. Opera, Senhor, a tua gloriosa presença, Senhor, em nossas vidas. Opera, Espírito Santo. Manifesta o teu poder, ó Pai, na vida de todo aquele que está enfermo. Manifesta o teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, o que nós te pedimos, manifesta o teu poder na vida daqueles que estão ouvindo esta oração agora, que estão em seus lares, que estão agora vivendo esta festa. Manifesta o teu poder agora, Senhor. Nós te clamamos em nome de Jesus, ó Pai, e cremos no teu agir, ó Pai. E assim como cadeias foram quebradas, a luz brilhou, as portas de ferro foram abertas, nós profetizamos esses milagres em cada lar agora, pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Amém? Amém e amém. Você que crê, diga: eu creio nesta palavra, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero declarar nessa noite que assim que você chegar na tua casa, você vai encontrar algo da parte de Deus na tua casa, algo que o Senhor, enquanto nós estávamos aqui orando, o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava fazendo, porque assim fez o Senhor nesta palavra, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.